Dizem que Jesus era de esquerda, outros dizem que era de direita e eu só consigo pensar. Imaginem mesmo achar que Deus cabe num partido político, mas pronto, estamos em 2026 e aparentemente já não chega a discutir política. Agora, também estamos a discutir quem é que fica com Jesus. E não, isto não começou do nada, começou com um vídeo, uma reação, um Trump metido ao barulho e de repente temos um Papa, um Presidente dos Estados Unidos e a internet inteira a brincar à teologia. E Portugal a ver isto como quem vê um reality show, mas sem aprender nada. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara, então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é mais moral do que teológico. E não te esqueças, de Sousa Viegas dá-te 10% de desconto na Prozis e ajudas aqui o canal a manter-se independente. Este mês, se adicionares o código 19years, ainda te habilitas a ganhar 200 € em voucher. Agora, eu adoro quando a internet decide fazer teologia com vibes de comentário de Facebook, porque agora temos jornalistas a tentar classificar Jesus e líderes de partidos a responder como se fosse um debate político. E no fim, não se aprende nadinha. Então, temos aqui 3 camadas. Mafalda Anjos levanta a questão e já vamos lá ver o vídeo completo, só que eu quero trazer-vos na mesma viagem que eu fiz. E essa mesma viagem começa com a reação da Ossanda, presidente da Nova Direita. Vale a pena fazer uma pausa aqui para analisarmos a mulher e sermos honestos. A Ossanda, e desculpa se estou a dizer o nome errado, é líder do partido Nova Direita, que ainda não tem assento parlamentar. E nas últimas eleições autárquicas eu confesso que estava a adorar as intervenções desta mulher. Sem medo de ser preta, sem medo de ser direita e sem medo nenhum de ser mulher. É daquelas com os ovários no sítio. O que eu notei foi que, face à perda de atenção, quando deixou de ser novidade, começou a aparecer as publicações estranhas, tipo fotos na campa de Salazar, a dizer coisas como em Vimieiro, junto à campa de António de Oliveira Salazar, um país maduro não apaga capítulos da sua história porque são incómodos para alguns, estuda-os, debate-os e integra-os na memória coletiva. Eu não podia concordar mais. Mas a fotozinha a colocar uma rosa na campa de alguém que ela admite ter sido um governador autoritário parece-me um rei de debate autêntico, não? Só que agora que já entendemos o cenário, vamos ao vídeo em questão. Do Instagram, um vídeo feito por uma senhora que é jornalista, ativista de esquerda, Mafalda Anjos, e este vídeo chamou logo a atenção por ouvir a senhora falar em Jesus Cristo. Como sabem, ao longo dos anos não houve nenhuma ideologia mais hostil e que tenha atacado mais a igreja do que a esquerda progressista. Então fui lá ouvir e a questão que a senhora coloca no vídeo é sobre se Jesus, afinal, é de esquerda ou de direita. Bem, eu ouvi o vídeo e pensei, isto não dá para deixar passar. Porque na realidade, o que se passa é que a esquerda, como já raspou o tacho todo do eleitorado, não tem mais onde buscar, então agora está empenhada a ir enganar os católicos. Eu decidi então responder aquelas pessoas que me parecem ser as mais descaradas. Vamos ao vídeo. Jesus seria de esquerda ou de direita? Eis uma discussão anacrónica que gera intenso debate. Stop, vamos já começar por aí. A discussão sobre se Jesus Cristo é de esquerda ou de direita é de facto anacrónica, minha senhora, porque Jesus Cristo não veio para criar uma ideologia política. Jesus Cristo veio para salvar-nos do pecado. Mas, por outro lado, o cristianismo veio promover a ajuda aos necessitados e aos excluídos e a partilha da riqueza, princípios mais associados à esquerda. Não. Jesus não prometeu um Estado que redistribui a riqueza de forma injusta, que basicamente fez extorquir a riqueza, o dinheiro a quem trabalha, para depois redistribuir aos sormas, aquelas pessoas que não querem trabalhar, e aos parasitas e corruptos do sistema. Isto não é caridade, minha senhora, é roubo. Sim, Jesus veio quebrar barreiras de classe, de género e de etnia. Não, isto é outra deturpação, porque Jesus defendeu a dignidade humana, a imagem de Deus, desde a sua concepção até a morte. Por isso é que a defesa intransigente da vida não é ultradireita, é lealdade pura ao 5º mandamento, que diz, não matarás. Minha senhora, de acordo com a Bíblia, a família é o núcleo central da sociedade. Por isso todas estas políticas progressistas que enfraquecem o núcleo familiar, como a ideologia de género, a banalização da interrupção da gravidez, a facilitação da dissolução familiar através do divórcio, isto não é inclusão, isto é afastar-se da ordem natural das coisas e da doutrina da igreja que já tem 2000 anos. Não fale sobre aquilo que não sabe. Em relação à imigração, aquilo que a Bíblia diz é que nós temos que acolher o estrangeiro como se fosse um compatriota e temos que tratá-lo com dignidade. Não diz que devemos praticar discriminação positiva em relação a quem cá está. E também não diz que o importante é deixar entrar, manter as pessoas a dormir noites seguidas à porta da AIMA, atrás de um papel que lhes dê dignidade. E para terminar, minha senhora, não foi por acaso que Deus sentou Jesus Cristo à sua direita. Pense nisso. Na descrição ela até diz, Jesus é de direita ou de esquerda? Pergunta à senhora, cá vai a resposta. Primeiro, a discussão é anacrónica. Correto, dos dois lados. O que é uma discussão anacrónica? Basta ir ao Google, malta. É uma abordagem considerada errónea na historiografia, pois ignora o contexto original e avalia o passado com olhos do presente, tornando o argumento obsoleto, antiquado ou incorreto. Ou seja, vocês as duas estão a ter uma pseudo-discussão, sendo que as duas admitem que o argumento é obsoleto, antiquado ou incorreto. Eu diria aos três, se as duas o admitem, para que a discussão em primeiro lugar? Depois, ela vem aqui quase que em defesa da Igreja Católica, ou dos católicos. A esquerda quer enganar os católicos, só que calma lá, Maria, isto já não é análise, é teoria de conspiração e um temperozinho político, porque eu sou católica e nunca estive enganada. Eu acho que a verdade é mais simples. Cada lado tenta puxar Jesus para a sua sardinha. Vamos chegar a um consenso aqui. Cristo é o caminho,
e a verdade. E esse é o maior consenso entre cristãos, o que o torna, quer gostem, quer não, o maior consenso entre seres humanos. Então é claro que todos os lados políticos e religiosos querem um bocadinho. A Ossanda está tão errada em querer fixar Cristo à direita, como a jornalista está em querer colá-lo à esquerda, porque Cristo não cabe em nenhum destes pacotes fechados. E eu não vou falar da parte de sentou-se à direita do pai. Isso cabe numa piada, cabe num meme, cabe num jantar entre amigos, mas dito no contexto de estou-te a dar uma aula de teologia, sou estranho. O que me incomoda nisto tudo não é a opinião, cada um tem direito à sua. O problema é usar a religião como uma arma política. A esquerda faz isso e claramente a direita faz isso. E no fim, ninguém está a falar de fé. Estão todos a falar de poder e como ele nos avisou, o poder corrompe, meus amigos. Nenhum cristão arriscará de boa fé corromper a imagem de Cristo. E agora que sabemos o que a direita diz, está na hora de vermos o vídeo original, mas temos que ir parte a parte. Ou de direita. Eis uma discussão anacrónica que gera intenso debate, sobretudo agora que a administração Trump entrou em confronto aberto com o Papa Leão XIV. Afinal, como é que as escrituras e a doutrina da Igreja Católica encaixam ou colidem com o discurso político? Ok, vamos pôr um bocadinho de ordem nisto. Ser católico nos Estados Unidos nunca foi propriamente cool. Historicamente é um país maioritariamente protestante. Aliás, o seu primeiro presidente católico foi John F. Kennedy e não é à toa que foi assassinado. Obviamente, existe no país uma desconfiança gigante com a Igreja Católica, porque ela é vista como uma influência estrangeira que vem de Roma. Durante décadas, os católicos eram associados a imigrantes, fossem eles irlandeses, italianos ou latinos, e estas pessoas muitas vezes eram marginalizadas politicamente. Normal. Só recentemente é que isso mudou, e é até questionável se realmente mudou. Agora, o conflito com o novo Papa é muito mais direto e pessoal. Porquê? Porque ele é americano. Aliás, há imensas teorias de que ele só foi eleito porque houve uma doação choruda e afins, e agora o Trump está chateadinho porque o Papa americano não fala bem da América. É uma confusão autêntica. Mas teorias da conspiração à parte, o que aconteceu foi o seguinte: o Trump atacou abertamente o Papa Leão XIV nas redes sociais, sugerindo que ele deveria se comportar como um Papa e não como um político, e acusando-o de ceder à esquerda radical. Isto porque o Papa pediu o fim da guerra no Irão. Depois, Trump gerou polémica ao publicar uma imagem gerada por IA vestindo trajes... Ele parecia Cristo, o que foi visto pelo Vaticano como um deboche grave, uma autêntica palhaçada em que ele diz que estava vestido de médico, não de Jesus, e depois o Papa respondeu reafirmando que não tem medo da administração de Trump e que a sua missão é o evangelho, não a aprovação política. E recentemente o Trump declarou que o encontro com o Papa não é necessário no momento. Agora, com mais contexto, vamos continuar o vídeo. O catolicismo defende valores normalmente associados ao conservadorismo e à direita, como a família, a fé e a responsabilidade individual. Mas, por outro lado, o cristianismo veio promover a ajuda aos necessitados e aos excluídos e a partilha da riqueza, princípios mais associados à esquerda. A verdade é que, face ao que eram os cânones das sociedades da época, Jesus foi quase um revolucionário na Judeia romana de século I. Ele foi um pregador super carismático que afrontou o poder dos fariseus e espalhou mensagens radicais de inclusão e de igualdade. A Igreja Católica defende conservadorismo, mas por outro lado o cristianismo promove a ajuda dos necessitados associada à esquerda. Não, mana, associada à Igreja Católica, aquela que até hoje mais ajuda estas pessoas, aquela que até hoje é a maior financiadora não estatal de hospitais e afins. O que está associado à esquerda é o financiamento do Hamas e do Hezbollah. Não confundas, este vídeo está para lá de confuso porque coloca Trump contra ensinamentos católicos, quando na verdade os valores que o vídeo discute são cristãos e deixa todas as outras denominações que com mais facilidade se aliam à esquerda de fora. Embora exista apoio católico a Trump e é uma loucura fingir que não, os católicos têm salientado muitos dos exageros da, por exemplo, guia espiritual do presidente. Para dizer a verdade, eu diria que a maioria dos cristãos não gostam do serviço da Senhora, é muito espetáculo e muita teologia da prosperidade e da libertação. Quando vês estas palestras à volta de Trump, muitos católicos olham para aquilo e pensam, isto não tem nada a ver comigo. E não tem. Mas vamos continuar que este vídeo já vai longo. Vejam só, ele defendeu amar o próximo até os inimigos. Ele defendeu a inversão das hierarquias sociais e a integração dos pobres e dos marginalizados, fossem eles migrantes, leprosos ou prostitutas. Sim, Jesus veio quebrar barreiras de classe, de género e de etnia. Mensagens estas depois, claro, apropriadas
revisitadas, reinterpretadas e também abusadas ao longo dos tempos. Jesus defendeu a inversão das hierarquias sociais. Não é bem assim. Jesus nunca veio abolir hierarquias. Aliás, fez exatamente o contrário. Ele reforçou uma hierarquia clara. Deus acima de tudo, depois o homem em relação a Deus e depois as relações humanas. Isso é hierarquia. E mesmo nas relações sociais, ele não destrói a ordem. Ele dá-lhe um critério moral. Ele respeita as autoridades. Por exemplo, ele respeita os rabinos, confronta-os, fala aquilo que tem de falar, mas de forma respeitosa, porque afinal, o cristianismo é sobre união e não separação em bolhas de esquerda e direita. O que ele faz não é inverter hierarquias, é dizer que o poder não te torna superior moralmente. E isso é muito diferente. Ele também deixa claro a hierarquia pai-filho, por exemplo, só que já vai completamente contra toda a onda do vídeo, então não dá jeito de referir. E sim, Jesus fala com leprosos, prostitutas, marginalizados, mas atenção, ele não valida tudo o que eles fazem como muitas vezes a esquerda faz hoje em dia. Ele alerta, ensina e recebe de braços abertos. Um exemplo clássico seria Maria Madalena. Ele não integra dizendo continua assim que está tudo bem. Ele diz vai e não peques mais. Ou seja, há acolhimento, há cura, há conselho, há muita coisa, mas também há exigência de mudança para pertencer. E isto hoje em dia perde-se completamente, porque uma coisa é aceitar, outra coisa é validar. Mas já sabemos que são conceitos que à esquerda não dá muito jeito de lembrar. Agora, o que é a integração dos pobres e dos marginalizados, fossem eles migrantes ou leprosos ou prostitutas? Porque aqui entramos na tal zona cinzenta. A palavra integração hoje em dia virou uma aceitação total, mas no contexto cristão não é isso, e é feio ver alguém a tentar sequer fazê-lo passar por isso. Integrar é aproximar da verdade moral que Cristo defende, e isso implica mudança. Vamos falar do migrante, que é o tema mais complexo aqui. Sim, a Bíblia fala em acolher o estrangeiro. A lógica cristã é acolher, ajudar, mas também orientar. Se uma prática cultural é contrária aos valores cristãos, não é para aceitar, é para orientar para o caminho certo. Porque amar o próximo e até os inimigos não é dizer faz o que quiseres, é querer o bem dessa pessoa. E no contexto cristão, o bem é a proximidade com Cristo. Agora, se todos aceitamos que a matriz cultural europeia é cristã, nenhum cristão vai defender que o migrante não se deve adaptar. Porque defender isso é defender que a pessoa se mantenha afastada de Cristo. Entenderam? E não te esqueças, estás cansado de ver os anúncios aqui no YouTube? Corre para o Viriatis, onde tens cursos, e-books, lives e muito mais de forma gratuita. Se usares o código de Sousa Viegas, ainda tens 10% de desconto de acesso ao Viriatis Premium, onde encontras os meus vídeos na íntegra, sem qualquer tipo de publicidade. Vai lá e dá-me um oi no chat geral. Durante o século XX, a doutrina social da Igreja, que tanto criticou o marxismo como o capitalismo selvagem, teve um impacto político profundo na Europa e nos regimes latino-americanos. Inspirou resistência, a defesa dos mais desfavorecidos e a transição democrática. Todos os últimos papas tiveram fortes intervenções políticas. Por exemplo, Pio XI criou o Vaticano como Estado soberano, João Paulo II apoiou a queda dos regimes comunistas e Francisco criticou abertamente os populismos. Leão XIV segue na mesma linha ao condenar com toda a firmeza a política belicista de Trump. Primeiro, não é a primeira vez que um Papa critica indiretamente alguma ação de Trump. Eles andam às turras desde que o Papa Francisco disse: não sei o que está acontecendo com esta nova cultura de defender territórios construindo muros. Já conhecemos aquele em Berlim, que trouxe tantas dores de cabeça e tanto sofrimento, ao referir-se ao muro que o Trump dizia que ia construir lá em 2016. A questão é que aqui, quando o Papa Leão diz: irmãos e irmãs, este é o nosso Deus, Jesus, Rei da Paz, que rejeita a guerra, a quem ninguém pode usar para justificar a guerra, a carapuça serve para os dois lados. Ou 3 lados desta guerra, se quiserem. Serve para Israel, serve para o Trump e para o Irão. E vamos lá terminar este vídeo. Eu acredito que o Papa só está a fazer o seu trabalho, que é a defesa do Evangelho. Dizer-se cristão, praticante e defender políticas que promovam a guerra ou excluam etnias, minorias ou grupos sociais, como faz hoje a ultradireita, é uma contradição e uma apropriação inaceitável, porque tantas escrituras como a doutrina social da Igreja e as últimas encíclicas advogam exatamente o oposto: a paz, o amor e a integração. Primeiro, não há cristão praticante. Se não praticas, não és cristão. Devia querer dizer católico praticante, mas a lógica também é a mesma. Depois, fala em cristão praticante, mas vem falar da doutrina social da Santa Igreja. O nível de incongruências deste vídeo foi gritante. Claramente dá jeito de ser cristão, nem tanto ser católico, o que torna a sua tática de usar o nome de Deus em vão tão hipócrita como a do próprio presidente dos Estados Unidos, que procurava criticar. O problema é usar a religião como uma arma política, e isto é o centro de tudo. A esquerda faz, e a direita
também faz. E no fim, parece que ninguém está a proteger a fé, estão todos a usar a fé. E isso é perigosíssimo e não é nada cristão. Portanto, não, Jesus não é de esquerda. Mas Jesus também não é de direita. Jesus não cabe no teu partido, nem no meu. E talvez seja exatamente por isso que toda a gente o quer puxar para o seu lado. Porque se tu não o conseguis controlar, tens de te alinhar com ele. E isso já dá muito mais trabalho. Comenta aí, achas que isto é só o começo? Ou estamos mesmo no fundo do poço? E partilha isto com aquele amigo que acha que Jesus votava nas legislativas, porque aqui não se normalizam loucuras da internet, mesmo quando é ridículo, mesmo quando incomoda e mesmo que seja à bruta.